Sr. Professor, este relembrar da história hoje com as crianças da Instituição de Santa Casa da Misericórdia, o que é que foi abordado? Sim, hoje foi mais uma visita no seguimento da anterior, que foi a Girmidas. Hoje abordámos as fortificações, quer na parte de muralhas, quer na parte de fortes, que existiam ao longo das velas. Portanto, transmitir a eles que na época em que a defesa das zonas ribeirinhas era importantíssima, que as velas até estava bastante bem defendida e que ainda hoje há vestígios, apenas vestígios, mas ainda há vestígios de toda a zona fortificada das velas e que da maneira que depois se construiu passa muito despercebida a quem por estes sítios passa e assim aproveitamos para chamar a atenção aos indícios que existiam do que nós tivemos e que ainda hoje temos um pouco disso para as crianças começarem a tomar gosto. Para as velas começarem a passar nas velas com outra visão, não a visão do que existe, mas também a visão histórica do que foi as velas ao longo dos tempos. Apesar da tenra idade das crianças, são sempre coisas que ficam na mente. É importante para o futuro também. Eu acho que sim, quer dizer, naturalmente não se pretende que as crianças fixem-se a grande maioria das coisas que a gente diz. Mas incentiva-as a ter conhecimento e a gente viu até no fim do passeio alguém já perguntar como era um barco dos cruzados e tal, portanto são perguntas que agora passam a fazer dentro de casa e que com os outros métodos que nós já temos de vídeos, de livros, se explica porque se criou um pouco o bichinho do querer saber e era essa a nossa intenção e é essa a nossa intenção. Estas portas, vocês estão a ver uma, isto era uma porta, e isto à noite fechavam-se. Era precisamente para as pessoas poderem dormir descansadas e os piratas não entrarem. Tinha sempre gente, vigia, mas as portas eram fechadas. E vocês vão ver mais alguns portões destes. Neste passeio vão ver mais portões destes. São os portões que fechavam as muralhas. O que é que eles vinham aqui fazer? Roubar. Não, ouro a gente não tinha. Eles vinham roubar, não. Eles vinham por aqui para os Açores e andavam por aqui, que era por causa dos navios que traziam ouro e traziam especiarias da Índia e também do Brasil, passavam por causa dos ventos, passavam aqui nos Açores. E eles estavam a ver, essa apanhavam eram os navios, não era a gente aqui. Só que precisavam de paparoca, precisavam de comer. E depois então assaltavam as terras, as ilhas, para vir roubar, mas era comida. Vinham roubar o milho, vinham roubar o trigo, naquele tempo era mais trigo do que milho. Vinham roubar isso, vinham abastecer-se de água, portanto vinham também buscar água, porque eles tinham muita água, mas era toda salgada, e queriam água doce. E vinham aqui buscar água. Roubar, eles tinham pouco para roubar aqui, era só roubar comida. E depois vinham outra vez para o mar, para ver quando viessem os navios carregados, quase todos portugueses, mas às vezes alguns espanhóis, eles apanhavam-nos no alto mar e então aí é que roubavam. Vocês saqueavam as igrejas também? Hã? As igrejas também saquearam algumas igrejas? Pouca coisa, de São João só, pouca coisa. Até porque aqui em São Jorge, por causa destas muralhas, olha, está lá o problemamento dela, onde não tem pedra, eles fizeram um murinho. Porque a onde vocês estão a ver as pedras brancas lá atrás, um muro, para trás, lá havia também um forte. Mas foi durante pouco tempo, porque não servia de nada lá. Era mais importante este e os outros, e portanto aquele teve pouco tempo a servir. E de onde é que vinham? Vinham dos países, nomeadamente França, Inglaterra, muitos, e do Norte de África. Marrocos, o que é hoje Marrocos, a Argélia e tal. Quando eu visitei Marrocos, agora há pouco tempo, num cruzeiro, o guia disse-me que nunca precisaram ir fazer descobertas, porque os seus piratas apanhavam quando os navios vinham cheios, portanto já tinham riqueza bastante. E aí havia muitos. E turcos também chegaram aqui. Esses aqui a São Jorge, porque fizeram as muralhas bastante cedo,
Dizem que houve que entraram os piratas aqui, e nos outros sítios. Aqui nas entraram praticamente só uma vez. Outra dizem que entraram, mas eu penso que entraram em São Jorge, mas não foi aqui nas Velas. Foi lá mais para cima que entraram. Com as Velas começou a ter estas muralhas e eles não podiam subir, porque eles não tinham ninguém cá em cima a dar-lhe uma corda para eles subirem. E de lá de cima, mesmo com água, água quente, faziam com que eles não subissem. Portanto, isto estava sempre protegido. Vou dizer onde é que tinha canhões. Aqui tinha, só aqui é que tinha, e naquele murinho que eu disse, tinha no princípio. Mais nada. Aqui era só isto. Isto aqui, antigamente, não era desta maneira. Aqui. Aquela parede da Cloá vinha mais para cá. E alta. E fazia aqui outra porta. Aqui isto vinha mais alto, mais para aqui, e aqui fazia como uma porta outra vez. E o resto era muro. Onde estão estas casas agora, tinham outras coisas, mas também por aqui não se podia subir. E agora, vocês viram que estava tudo com muralha, não foi? Sim. Tudo aqui continua. E aqui tem um portão, isto era um portão. Agora é o mais bonito. Este foi o dos últimos a fazer, isto era sempre de muralha. Este é 1700 e tal, os outros são 1600. Este foi já no fim do século XVIII. Foi feito pela pessoa, por um filho, por um neto, da pessoa que fez a Igreja Matriz. É que fez este portão. E este portão aqui, que também era fechado à noite. Era. Se fossem a pôr pedra, estavam bem manhados. Não, eles não entravam por outras grossas. Não, é daquelas de se pôr e trancas por trás. E portanto, este portão, há outros nas outras ilhas. Este tem uma coisa que mais nenhum tem, está no sítio onde foi construído. Os de Ponta Delgada, os do Porto Pinto, tal, saíram mais para trás e tal. Este está no sítio onde foi construído. Os outros tiraram, marcaram as pedras, desmontaram e depois montaram. Porque por exemplo, da cidade de Ponta Delgada, os portões estavam hoje onde é mar. Aquilo houve uma parte que foi conquistada ao mar. E depois é que voltaram mais para trás. Este esteve sempre aqui. E aqui continuam os muros, estes muros já existiam. Isto aqui, a saída do cais, era para lá, para aquela porta. O cais era pequenininho, não era isto, era muito pequenininho. Isto aqui também não havia nada, era uma parede. Havia aquele castelo acolá, que a gente vai ver da Cloá. Aquela casa que está lá atrás também existia. Aquela casa que está atrás daquele carro preto, aquela casa existia. E existiam estas muralhas, mas este aqui tinha lá ao fim um portão, que era do quartel. O forte ficava virado para aqui e acolá tinha outro portão, que eu ainda conheci. Isto era mar, o cais era só, nota-se bem, aquele bocadinho que tem pedra, no chão, não é? aquele bocadinho que tem pedra, o cais era só isso. Era da acolá para trás. O cais. E portanto o guindaste não era aquele, eu ainda apanhei um antigo, mas era naquela zona e tudo que era carga e descarga, os navios ficavam lá fora, iam batalhões, como se chamavam, buscar as coisas e traziam. E subiam para aquelas escadas. Portanto, os sacos iam às costas por aquelas escadas. Quando era bidões, eles punham umas tábuas, estendiam uma corda antes, punham um bidão em cima das cordas, presas, dois homens enrolando elas em cima e eles a puxarem a corda para ela ir rolando. Fazia roldar, não é? Era, iam e levavam para cima de tudo.
Agora vai por aqui. Aquilo mesmo era para os canhões. Aqueles buraquinhos assim era para os canhões. E havia uma coisa aqui parecida com uma que a gente vai ver acolá, que era para eles estarem a vigiar. As pessoas de terra, para estarem a vigiar se vinham barcos de fora. Onde é que eles ficavam? E a gente vai ver, uma guarita tem acolá, esta já desapareceu. Esta aqui já apareceu, vocês veem. Tinha acolá um canhão para tirar para acolá. Tinham aqui estes para tirar para a frente, que isto era só água. Tinha um lá à frente, na queimada, e tinha outros lá atrás, que a gente vai ver onde é. E cruzavam-se, e eles... Hã? Não, tinha mais do que um. Eu até consigo dizer na queimada quantos tinha. Na queimada... só tinha também era 2 ou 3 peças na queimada. Este tinha muitas. Este tinha 2, 4, 6, 11, 12, 13, 15 peças. Este tinha 15 canhões. Este é o maior de todos. Porque ia ainda para acolá e virava esta coisa toda. Quem é que era responsável por Era, em princípio, o capitão do donatário, o capitão do donatário, ou o ouvidor, é conforme variava, e a Câmara. A Câmara é responsável pela defesa. E as armas? As armas vinham de fora, mas às vezes, por exemplo, há aqui uma coisa, não tem aqui, que é o seguinte: houve uma reunião em 1591, que foi quando porque houve aqui piratas por aqui, e as 3 câmaras, a Câmara das Velas, do Topo e da Calheta, reuniram-se para tratar da defesa. Porque ainda não tínhamos nada disto aqui. Só aqui, este já existia uma coisa aqui, e ao pé do auditório já existia, o resto não existia nada. E então, uma das coisas que deliberaram foi as pessoas ricas compravam as suas armas e compravam a pólvora, e os outros criava-se um imposto de 2% sobre a aguardente e não sei sobre uma série de coisas para se fazer os outros fortes. Portanto, a própria ilha que suportava tudo praticamente. A não ser no tempo dos filipinos, que já não foi assim. E vocês se olharem para o lado, está a fragata a chegar. Que estão em exercícios. Aquilo é um navio de guerra. Naquele tempo os navios não eram daquela maneira. Aqui é a fragata. Tem ela lá. Aqui são os militares que têm que estar. Agora têm que estar todos com aquelas. Eles agora têm que estar todos com os coletes de salvação. Antigamente não havia. É, os outros podem estar lá dentro ou ainda não sei, não sei. Não, a companhia de uma fragata é uma companhia, nem sei 100 e tal homens, no mínimo. É? Tem canhões. Vocês não estão a ver canhões neste bar, lá à frente. É? E tem mais. Agora este não sei se tem ferrugem. Vamos embora. O que era a vigia? Cheguem-se mais para aqui que tem. O que era a vigia era aquilo acolá. Aquela que tem redonda por cima. Acolá é que era a vigia. Isto está meio a cair. Não, aquilo é um moinho. É um moinho? É. Era um moinho. Não. É. Não, a vigia. Não, nada. A vigia da baleia é mais à frente. Aquilo é moinho, é. E é pedra que é parecida com esta. Esta é pedra tufo. Porque aquela zona de morro, de monte lá, aquilo era quase sempre e portanto utilizava muito nas construções. Aliás, os indivíduos da Câmara, mais uma prova de uma das famílias que estava a dominar a Câmara,
era a zona de morro. Portanto, também convinha também a pedra aqui. E portanto, isto acaba acolá, mas isto aqui também era mar. Isto foi conquistado tudo ao mar. Tudo no meio tempo. Não porque era mar com rochas e tal, portanto está seguro. Não é aquele tipo de conquista de vamos por mar dentro. E acontece que acolá, isto continuava a ser a muralha, isto era mar, e ia desembocar à outra muralha que a gente vai ver. Aqui não sei, havia uma porta, havia outra porta aqui. Penso que se calhar seria no fim disto para ligar as duas pontas da muralha. Penso eu, mas não há nada. Sei que havia uma porta aqui, porque isso se dizia na altura que havia aqui uma porta. Isto em 1620, mais ou menos, é que foi feita essa porta e essa porta fechava-se. Está mesmo escrito que se fechava à noite. Está escrito que todas se têm que fechar e dão leis. E esta específica, quando foi a construção, que se fechava à noite. Não, havia os vigias, havia os vigias que tinham zonas de vigia. Uma delas era o morro, mas não tem nada a ver com a baleia, era antes. O pai do Frei Bartolomeu Pilar, que foi bispo, era vigia da zona do morro, que se chamava Morro dos Fachos. O morro, chamava-se Morro dos Fachos. E esses indivíduos estavam destacados e havia as milícias também, que eram pessoas normais, que tinham que fazer treinos e quando fosse preciso, ou por causa de piratas, tocava a rebate. E o tocar a rebate, que se usa essa expressão, era mesmo tocar para eles virem defender-se dos ataques. Muitas vezes eram os alarmes falsos, via-se que era algum barco que passou por aí fora, mas que seguia, ou então ia para o outro lado. Porque aqui, quando veio, a única vez que os piratas, já há certeza que entraram aqui, foram franceses. E tiveram 3 dias para conseguir entrar por aqui neste porto, e nunca conseguiram. E vinham bem armados, porque já saíram de França para interceptar navios portugueses e talvez espanhóis que viessem dos lados portanto, Brasil, Índias e por aí abaixo. E América do Sul e tal, que vinham para cima porque as correntes eram favoráveis a os trazer para cá. Porque quando iam para baixo ou para cima, isso é conforme o que se entende, quando iam para a Índia ou para outra coisa, as correntes favoráveis não passavam nos Açores. Ao contrário é que passavam. Por isso é que há quem diga, e há uma tese sobre isso, que possivelmente Camões esteve aqui, nos Açores, no regresso. O Paulo da Gama, irmão de Vasco da Gama, esteve. Mas há quem diga, e quem diz o Dr. João Teixeira, que tem umas dezenas e dezenas de páginas nos jornais da época, de 1800 e tal, a defender essa tese e a mostrar isso em coisas que estudou na Torre de Tombo. E, portanto, passavam por cá. Esses franceses acabaram por entrar contra o arco, a gente vai ver onde é, e depois então gostaram e ficaram aqui 3 dias. Roubaram milho e trigo. Há quem diga que roubaram para levar para os barcos, há quem diga que algum deles foi distribuído para os pobres. Porque no bairro, na zona do bairro, nesta zona ribeirinha, havia quem dissesse que nunca houve tempo como o tempo dos franceses. Só tiveram 3 dias. Portanto, é possível que tenham destruído algum, até era conveniente. A ação política já existia nesse tipo. E a ação psicológica era conveniente. Não viemos para roubar tudo.
que se consta que roubaram foi um cálice em ouro da ermida de São João, na Misericórdia, não é naquela, é naquela acolá adiante que vimos, que só tem aquela estátua não, aquele monumento aqui, naquela que estragaram 2 ou 3 livros. Um foi o livro dos irmãos, portanto, eles em princípio não sabiam português, portanto pensavam que eram outras coisas, estragaram 2 ou 3 livros e tal, mas não fizeram tanto dano como, por exemplo, depois os liberais quando entraram aqui e eram portugueses. Não fizeram, tiveram 3 dias, tem uma descrição da Sonda do Livramento muito interessante, o comandante da coisa, o de Rouen, tem uma descrição daquela zona do Livramento das mais interessantes da época. Ele conta desses, não foi só um, eles vieram, foi uma armada, vieram para apanhar isso tudo e tiveram azar, não apanharam nada desses, por isso é que desembarcaram aqui. É porque quando chegaram cá aos Açores descobriram que os navios portugueses já tinham seguido, tinham passado aqui há 2 dias e já estavam a seguir. Portanto, não iam apanhar. Por isso vieram para fazer a aguada, que é buscar água, e para virem buscar também comidinha. Aqui havia muita carne de salgado, carne de seca, e isso é que era bom para eles mesmo. Vieram buscar isso para ver se iam apanhar que tiveram notícia, navios espanhóis que também vinham, mais ao largo, mas vinham por aí, também nesta rota. Mas os portugueses dessa não apanharam nada. Vocês vejam aqui, os piratas quando tentavam entrar, entravam por aqui. Acolá onde tem aquele moinho, naquela zona acolá, tinha canhões. Tinha acolá onde a gente viu, tinha acolá atrás, portanto, e tinha acolá. Portanto, eles aqui apanhavam, se chegavam para lá, apanhavam de lá. Se chegassem por aqui, apanhavam daqui. Quando entravam, apanhavam de acolá. Portanto, por aqui nunca entraram. Estão a ver bem que aqui nunca podiam entrar. Mas eles entraram. Olha, tem agora outra mexia. E isto aqui era outro forte, não existia isto. Era outro forte acolá, também alto, que aqui tem uma história. É que quando se começou a fazer estes fortes, estavam aqui a fazer uma muralha. E eles disseram que acabava-se, não se fazia esta muralha, as pessoas que vieram de fora, porque isto por aqui era bastante para defender as velas. Porque aqui tinham as pedras, umas coisas, que eram coisas. E foram fazer aquilo, mas disseram que era bom acabar esta. E acabaram esta. Que esta muralha vai até lá à frente, foi feita no tempo dos espanhóis. Aliás, os fortes foram todos feitos no tempo dos espanhóis. Haviam as coisinhas, mas a força da fortificação foi no tempo dos espanhóis que se fez. Quando foi a crise sísmica de 64, eles começaram a pôr entulhos para aqui e os entulhos iam até lá abaixo. Isto era muito largo. Era menos largo porque aquilo vinha mais para cá. Depois houve um temporal e veio descobrir esta muralha. E não a conhecia sequer. Depois continuou-se a pôr entulhos aqui. E veio outro temporal e limpou tudo aqui. E foi nessa altura que eu disse, então aqui é o limite. Não se põe mais entulhos para aqui e acabou-se. E depois é que se fez isso. E isto ficou mais estreito porque era para aqui, a estrada era mais contra o mar. E então, depois pediu-se à Santa Casa e ela que deu, no tempo isto era da Santa Casa, e é que deu espaço para a gente vir para aqui, para este lado. Estão a perceber? E pronto, e ficou desta maneira. Até aqui tem sempre muralha, não tem? Tem. Portanto, eles até aqui ainda não podiam entrar. Desde onde a gente começou até aqui não podiam entrar. Vamos ver onde é que eles entraram. Como tinham vigias, o tempo de terem que chegar a andar no Coelhau dava tempo de se alertar para vir. O que aconteceu com os franceses foi outra coisa. Eles fizeram
saíram da colónia e vieram para aqui. Saíram para fora. Como abandonar. Como se fossem embora. E depois é que regressaram a entrar. Tiveram a ver, foram como se fossem embora e depois regressaram. E portanto, o forte daqui passavam aqui um pouco por cima disto. Diz o Cândido Avelar isso. Assentava a casa da guarda sob um belo arco que a natureza aí formou digno de observação. E a gente está a vê-lo. E o forte era aqui. A única coisa que há aqui ainda desde sempre é o lajeamento, alguma parte do lajeamento. Acolá, não é aqui, acolá. É este lajeamento. Este forte, cuidado para acolá, que aqui mesmo é descida para a Ponta da Azeira. Este forte aqui foi feito depois dos franceses entrarem aqui. Acabava acolá e depois, quando eles atacaram, é que foi feito este forte aqui. Este forte é muito mais antigo, muito mais moderno. Sim, sim. Mas o que acontece depois de ser feito, nunca mais houve nada. Este não serviu para nada. Esteve aqui e não serviu de nada. Ele vinha por aqui e ia acolá contra o arco, ainda me lembro. E tem acolá como... entrava para acolá. E ainda me lembro de ver aqui mas já não era com isto, um canhão, porque isto aqui foi recuperado, não era isto. A única coisa que era do antigo forte é esse bocadinho de chão que era coisa. Este forte também foi muito degradado, porquê? Porque fica aqui a Ponta das Eiras, que é um sítio bom para pescar. E os pescadores até têm lá, ainda agora pescadores. E os pescadores vinham por aqui, passavam por aqui e tal, e iam degradando. E depois, quando isto desapareceu em termos de ser fora, então, isso foi tudo. Chama-se aqui chama-se aqui a Ponta das Eiras, isto é o forte da Ponta das Eiras ou o Castelinho. Porquê é que é a Ponta das Eiras? É porque esta zona aqui toda cultivava-se muito trigo e fizeram uma eira aqui perto, precisamente para o trigo desta zona. Isto era dos donos da casa onde hoje é a Misericórdia, esta zona aqui. E portanto, como tinha aqui uma eira, começaram a chamar a Ponta a Ponta da Eira, passou-se para a Ponta das Eiras e pronto. E era isso aqui. Esta zona era esta zona aqui, antigamente, mas no século XVII, era da Dona Beatriz de Melo, que deixou a Misericórdia para fazer o hospital. Estes terrenos aqui depois foram vendidos logo naquela altura, mas pertenciam a ela, segundo o João Gabriel Dávila, e ele sabia dessas coisas. Sim, bem, tudo. O Roque Afonso consta que há uma rua chamada Roque Afonso. Isso é um indivíduo que houve no tempo da fundação da Misericórdia, 1543, portanto, nessa altura. Pouco antes, já existia antes da Misericórdia esse Roque Afonso. E ele tinha os terrenos, com algumas casas lá construídas que eram dele, as pessoas construíam, mas no terreno deles e pagavam fora. Desde o canto de Santo Antão, a quem só pôs degraus, até ao Roque Afonso, que é o pé do tribunal. Aquilo tudo era dele. E não era das más coisas, porque o conde, portanto, de Caminha, que tinha o arrendamento do Pinto. O arrendamento do Pinto, que começava naquela ribeira de Roselage, que fica mais para cá, não sei o nome dela agora, e depois ia até à ribeira d'água ao pé da igreja, não é? Sim. Começava na outra ribeira antes, ribeira do Belo talvez, era, até à outra, e ia de ponta a ponta, de lado a lado da ilha. Aquilo era tudo deles. O que é que tinha? Eles arrendavam aquilo. E o melhor emprego que podia existir nesta ilha
é ser o administrador do rendimento do Pinto, porque devia ser a porcentagem. A porcentagem depois faziam os aldrabices e aumentavam, mas quer dizer, era a porcentagem. Olha, imagina aquilo tudo arrendado à população de Rosais, quase tudo, o que era? Bom, era pago em trigo ou milho, ou conforme, mas na altura era em trigo. Saíam era moios e moios de trigo para essa família, que foi um indivíduo que deve ter os seus ascendentes passado aqui no... se é que chegou até em São Jorge, mas apanhou a concessão do administrador destas ilhas para uma dada de terra daquela altura e, portanto, estavam em Lisboa a aproveitar coisas disso. Por isso é que em Rosais houve várias rebeliões por causa do arrendamento público e elas já aguentaram-se até 1870, 1880. Ainda houve rebeliões por causa disso. Fala-se muito da revolta dos Inhames, mas a outra não foi mais pequena. Foi mais prolongada. Chegou a vir tropa para aqui para se manter a ordem por causa disso. E não sei se já ouviram falar na volta do José Miguel. Se usa muito quando se quer dizer que uma coisa desapareceu de vez, diz a volta do José Miguel. O que é que aconteceu? O José Miguel era um indivíduo de Rosais. E na altura dessas lutas do arrendamento de pico, consta, não está provado nas contas, que esse dito José Miguel é que veio insinuar quem é que tinha derrubado paredes em Rosais, dessas do arrendamento do Pinto. E então ficaram fulos com ele, sim, bateram à porta da casa dele, queriam falar com ele, ele disse para entrar e ele disse, não, a gente quer falar cá fora. E ele saiu e nunca mais se viu o José Miguel. Portanto, a volta do José Miguel consta que foi deitado de uma rocha abaixo, mas nunca mais se viu. Portanto, a volta do José Miguel é essa, é que é alguma coisa que existiu e desapareceu de vez. E portanto, já viram que as velas estavam toda bem guardadinha, antigamente. Tinham brolhos, mas chegaram a ter piratas aqui. Querem saber mais alguma coisa? O que é que querem saber? Diz que. O que é que querem saber? Pergunta lá, o que é que gostavas de saber? O que é que gostavas de saber? Que eu soubesse. Dos piratas. O que é que querias saber mais sobre os piratas? Hã? Vocês já viram o que é que os piratas já não vinham fazer para aqui? Hã? Já acreditam que eles existem. E vinham buscar paparoca aqui. Por mim, eu sei que os piratas existem em qualquer lado. Existiam, agora não há. Agora há ainda. Na Somália ainda fazem um pouco aquilo que faziam. E há outros piratas agora piores. Os piratas que atuam nos computadores. Vocês nunca ouviram falar dos Os piratas informáticos? políticos. Há uma série de piratas grandes agora. Em 1800, mesmo em 1832, 31, 32, quando os liberais desembarcaram em São Jorge, não desembarcaram por aqui. Mesmo assim. Mesmo isto já um bocado destroçado, identificado, eles não desembarcaram por aqui. Foram e vinham, era do Pico e do Faial. Tinham ido ao Faial, ao Pico ao Faial, primeiro. E vieram de lá para cá. Portanto, o mais perto era isto e foram desembarcar no porto que se diz um porto da Vagem, que é o porto da Ribeira Nau. Foram desembarcar, foi lá. Lá tinha um forte e tinha canhões. Só que foram sabotados. Quando os liberais iam desembarcar, o capitão miguelista que estava mandou fazer fogo. E há um indivíduo. Hã? Dispararam naquela zona. Não, mesmo no Porto da Fagem. Depois houve várias coisas, mas no Porto da Fagem. E depois, um indivíduo que passou-se para os liberais disse: vocês não se preocupem porque o canhão não dispara, que pus ao contrário, a mecha e as coisas, pus ao contrário. E portanto não disparava, e eles entretanto, eles viram aquilo, os miguelistas pegaram e andaram, os miguelistas que na altura era a tropa legal, aqui, pegaram e largaram-se,
Depois houve combates, chegou a haver combates no Lobo Gato, chegou a haver combates aí, sim, chegou a haver em vários sítios. E morreram nessa altura 14 pessoas, mas vários sítios. E um deles era o dono da casa onde está a Misericórdia de Deus. Mataram. Foi. E portanto, eles nessa altura mesmo já foram desembarcar para o clã, não desembarcaram por aqui. E desembarcaram por lá, veio uma força para o lado das velas e veio outra para o lado da calheta. E os combates que houve, foi a força que veio para o lado das velas, esteve ali, depois esteve na beira, teve mais um sítio ou outro, mas os miguelistas que eram soldados estavam dispersos, portanto já não tinham um comando, não havia ninguém que mandasse neles, e portanto eles estavam dispersos, já não controlaram as coisas. E depois chegaram, todos na SEI, mas muitos deles estão em Angra, no Museu de Angra. E segundo informações que eu tenho, uma vez que se arranje os sítios, mais ou menos onde eles estão e tal, e haja a garantia de eles ficarem, que vem para cá. E portanto é capaz disso. E hoje mesmo estão a aproveitar estas coisas que vimos da fragata para também ajudarem a tratar disso. De ver isso. Aliás, este apontamento já dei a alguém por causa disso. Por causa precisamente de ver o que era, para ver o que é que se pode aproveitar. Mas pode-se aproveitar muito aqui ainda. E vimos. Temos ainda muito para aproveitar em termos de vir em canhões, temos bem sítios que não custam muito dinheiro para a gente os arranjar.